Boa noite, pessoal. Deixa eu só colocar a Aline aqui. Só um minutinho que a gente já começa. Deixa eu ver se ela aceita aí pra gente começar. Oi, Aline. Deixa eu arrumar aqui. Oi, oi. Oi, oi. Consegue me ver? Tô te vendo, mas não tô me vendo. Eu tô aparecendo aí. Também não tô te vendo aqui. Tá aparecendo conectando? Então vamos ver se pode ser algum problema na rede. Mas eu acho que vai normalizar. Ele tá aparecendo conectando aqui pra mim. Pessoal que entrou aí, boa noite. Vamos só aguardar um pouquinho, porque a nossa rede aqui está instável. Não está aparecendo. Deixa eu tentar sair e entrar de novo, Tá, Rude. eu vou cancelar aqui e vou te mandar de novo. Calma aí. Agora foi. E aí? Me escuta bem? Tô travada aqui pra mim. Será que é aqui na minha internet o problema? Eu coloquei na 4G, eu acho que fica melhor. Porque às vezes no Wi-Fi ele trava um pouquinho. Tenta fazer isso para ver se fica bom. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Melhorou? Não, você tá me vendo? Se você Tô tá te me vendo, vendo. tudo Tô te certo. vendo, tô te vendo. Pessoal que já entrou aí na live, gente, vocês estão me vendo direitinho? Tá dando pra escutar? Alguém responde aí, por favor, porque eu não estou me vendo. Digam aí se o áudio tá bacana. Temos 10 pessoas já com a gente. Para mim aqui tá tudo certo. Ó, o Padre Tiago, um grande amigo, tá dizendo que tá tudo ótimo. Então acho que a gente pode iniciar. Maravilha. Roberto falou que não está travando para ninguém. Minha irmã também está tudo bem, escutando tudo bem. Então acho que tá jóia. Show. Carol também diz que tá beleza. Ah, que bom Ah, que vocês conseguiram maravilha. entrar, pessoal. Vamos seguindo Então então. vamos lá. Que alegria, Aline, dividir esse espaço contigo hoje aqui para falar de um assunto tão atual, na verdade. Um assunto que eu tenho certeza que muitos de nós estamos comentando nos últimos dias, que é a atual pandemia, né? Que se deu início lá em Wuhan, na China, né? E hoje a gente pensou em falar a respeito dos organismos internacionais e tentar entender um pouco se o Brasil pode descumprir as recomendações que a ONU, que a OMS faz, né? Se de fato o Brasil pode descumprir. E já falando um pouquinho da OMS, ela teve início, né? Ela foi criada em 1948, então já tem um tempinho. E de lá para cá, nós já podemos ver frutos, né? Alguns êxitos da OMS. E um deles foi a erradicação da varíola. Então a gente percebe que, de fato, esse é um organismo muito importante para a saúde pública, né? E, bom, essa origem da pandemia teve início lá em Wuhan, né? Um dos primeiros casos foi lá no finalzinho do ano passado. E a gente só veio ver a incidência disso aqui no Brasil em fevereiro. Foi um caso em específico de um senhor de 61 anos
de São Paulo, que estava voltando de Roma, né? E teve que já, quando voltou, retornou ao Brasil, fez essa experiência já de isolamento por conta da suspeita, né? E a confirmação, de fato, da Covid-19. E a gente percebeu de lá para cá um grande crescimento, né? Essa semana já chegamos a 1 milhão de casos, né? 1.145.000 casos. E isso é de fato preocupante. E a gente começa a tentar entender quais são as recomendações, né, aqui no Brasil. E quando a gente pensa em Brasil, né, doutora, a gente pensa em uma unidade federativa. Nós percebemos que somos 26 estados e o Distrito Federal, e esses estados, municípios e o Distrito Federal, eles têm autonomia. E a gente percebeu que essa autonomia, ela não ficou tão clara no início, né? A gente percebia que um governador de um estado queria tratar da pandemia de uma forma, né? No município X, a gente percebe que o prefeito ele queria fazer de uma outra forma. E numa pesquisa que eu fiz, eu percebi que, dentre esses estados, o Mato Grosso do Sul foi o que mais se destacou. Porque ele foi um pouco mais moroso, né? Ele demorou um pouco mais a dar resposta para o estado. Mas um dos municípios do Mato Grosso do Sul quis um pouco mais de rigidez, né, através ali do seu prefeito, e colocou um toque de recolher, né? E eu percebi nessa pesquisa que eu fiz que deu bastante certo, assim. Mas aí a gente percebe que há uma certa discussão. Será que de fato pode? Daqui a pouco a gente vai ver isso sobre as autonomias, né? E quando eu falava da OMS, a gente percebe a importância que ela tem, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Porque ela emite recomendações e aí a gente fica do lado de cá percebendo se de fato aquele país está cumprindo essa recomendação. E aí, doutor, a gente passa por um segundo passo, né? Que é entender qual é a natureza jurídica, né? Já que ela é tão importante, qual é essa natureza jurídica dessa organização, da OMS? E aí você pode acrescentar um pouquinho nesse sentido, porque eu sei que você atua na área, né? Então tem um pouco mais de expertise nesse assunto. Sim, primeiramente eu queria te agradecer, o Diário, pelo convite. Fiquei muito feliz. Realmente é uma experiência aqui que está me desafiando. Nunca participei assim, né, de uma interação assim online, algo que está me tirando aqui um pouco da zona de conforto, mas com certeza vai ser um prazer compartilhar, principalmente porque quando a gente começa a falar de direito internacional, às vezes é um assunto que a maioria das pessoas acaba não tendo muito conhecimento, mas essa pandemia que trouxe essa nova realidade para nós, o mundo tem enfrentado o mesmo desafio, né? De nos colocado no mesmo lugar. Então, assim, acontece que as notícias que estão aí nos jornais todos os dias, elas estão falando da gente, da nossa vida, de decisões que vão afetar a nossa história, né? Então, a gente precisa entender aí um pouquinho também. Bom, quando a gente começa a falar aí sobre a OMS, o primeiro ponto a destacar é que a OMS é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas, que é um organismo internacional. E aí a gente se pergunta, né, o que é um organismo internacional? Vou trazer aqui 3 elementos para ajudarem a gente a entender um pouquinho melhor. O primeiro deles é que um organismo internacional é uma entidade intergovernamental. E o que isso quer dizer? Intergovernamental, entre governamental, governos. Daí a gente já tira um pouco a conclusão de que, na verdade, é uma entidade que se forma por vários estados soberanos, né? Os países se unem e formam uma nova pessoa jurídica, que é o que a gente chama de um sujeito derivado de direito internacional público. Sujeito derivado porque os sujeitos originários, ou seja, aqueles da origem, são os próprios países. Na junção deles, temos esse sujeito derivado. Um segundo elemento que a gente traz aí é que esses organismos, eles representam uma conjunção, uma conjugação das vontades desses estados, desses países, para atuação em uma área específica ou em algumas áreas específicas. Por exemplo, eu trabalho na OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, e lá nós trabalhamos nas áreas de educação, cultura, ciência e tecnologia no âmbito da Iberoamérica.
né? Então, os projetos são realizados a partir das decisões, né, estratégicas tomadas por esses países que se uniram para trabalhar especificamente nessa temática. Um terceiro elemento aí que a gente pode trazer é que a criação dos organismos internacionais, ela se dá a partir de tratados. Esses tratados são instrumentos jurídicos específicos que vão definir a atuação, né, os mandatos de atuação desses organismos, vão definir direitos, obrigações, e a partir de então, os países podem aderir ou não a esses tratados, e cada país, dentro do âmbito do seu direito interno, vai ter algumas regras específicas de como funciona a internalização desse tratado. Pode ser que tenha aí um processo que passe pelo legislativo, pode ser que não, cada país vai tomar sua decisão nesse sentido. Quando a gente fala especificamente da OMS, entendido então esse conceito inicial aí de organismo internacional, a OMS ela é composta por 194 países, ou seja, boa parte do mundo compõe aí a OMS, e são esses países que financiam a atuação da OMS a partir, né, de cotas obrigatórias. Essas cotas que são feitas pelos membros, elas representam cerca de 20% do orçamento, tá, da OMS, e o restante do orçamento é composto por contribuições voluntárias, que na verdade são doações feitas tanto pelos governos quanto por entidades privadas. Aí a gente pode se perguntar, mas por que um país doaria dinheiro para um organismo internacional, né? A resposta pode ser um pouco mais simples do que se imagina. Na verdade, é porque em alguns momentos os países não têm, às vezes, uma capacidade técnica ou operacional para atuar em um tipo de demanda específica naquele momento. Então, ele dispõe de recursos financeiros e trabalha em conjunto com esses organismos internacionais, ou então apoia projetos específicos desse organismo internacional como uma outra estratégia de alcançar aqueles fins que ele gostaria, né, ali para a sua nação. Bom, o objetivo principal da OMS é desenvolver os níveis de saúde no mundo todo. E quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só de doença. A gente tem um pouco essa mania dessa dualidade. Falou de saúde, pensou em doença. Mas não é só isso, né? Esse conceito de saúde vai muito além e vai entrar aí em questões de bem-estar físico, emocional, enfim. E as principais frentes estão na área de prevenção. Aí a gente fala, por exemplo, de saneamento básico, que é uma questão extremamente relevante na prevenção de doenças. Aí a gente fala também de vigilância e de reação, que é o que a gente tem visto aqui agora com esse momento de pandemia mundial, né? A OMS tem reagido a essa crise sanitária que nós estamos vivendo. Bom, no âmbito das ações já realizadas pela OMS, tem várias ações já relevantes, realizadas ao longo de tantas décadas aí de atuação, como o Rudyard falou. Como, por exemplo, eu trouxe aqui para ilustrar, na época que enfrentávamos a crise do H1N1 com mais força, a OMS distribuiu vacinas para os países socialmente mais vulneráveis. Como o Rudyard falou também, teve uma atuação marcante no âmbito do combate à varíola, no âmbito do desenvolvimento de pesquisas. Então, a gente percebe que a atuação da OMS é uma atuação muito voltada para essa área de cooperação, de colaboração com os países. E na minha experiência pessoal, eu posso dizer que eu vejo no meu dia a dia, de fato, a importância da cooperação. A OEI trabalha no âmbito da Iberoamérica. Nós sabemos que existe uma diversidade grande entre esses países, mas, ao mesmo tempo, nós estamos enraizados em alguns processos históricos muito similares. E aí, a partir dessas circunstâncias, a gente percebe o potencial desses países de se ajudarem mutuamente na construção de suas políticas, no desenvolvimento, seja em qual área for, mas no caso do organismo que eu trabalho, né, educação, cultura, ciência e tecnologia. Bom, quando a gente fala de cooperação internacional, de colaboração entre os povos, a gente não pode esquecer de falar que essa, na verdade, é uma decisão política do Brasil, que está ali expressa na nossa Constituição Federal de 1988, a nossa lei maior, que lá no artigo 4º traz para a gente que o Brasil se rege nas suas relações internacionais, entre outros princípios,
pelo princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Esse texto já deixa bem claro, né? Todos nós queremos progredir, todos nós precisamos progredir em diversas áreas. Os organismos internacionais, eles surgem muito nesse contexto, que foi um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né? Países devastados, em sofrimento, economias extremamente abaladas, um momento que nós realmente precisávamos nos ajudar para progredir, e aí ganharam forças esses organismos, como, por exemplo, a OMS. Eu acredito que esse tem sido o trabalho desse organismo aí ao longo das últimas décadas. Com certeza. E você falou em cooperação, né? E é interessante porque acho que para todo mundo foi muito novo. Acho que a gente não esperava que essa pandemia viesse para o Brasil. E ao chegar aqui, se teve algumas divergências de entendimento em relação à competência, né? Então, se de fato o governador poderia tratar de uma forma mais rígida ou mais branda, e se o Estado de fato poderia ser um pouco mais rígido, e por conta disso, né, diante desse cenário não de insegurança jurídica, mas de instabilidade, a gente teve duas ações no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, uma de um partido político, deixa eu só pegar o nome direitinho aqui, é o PDT, Partido Democrata Trabalhista, né? Que ele está entre um dos legitimados, lá no artigo 103 da Constituição Federal. O doutor Aline falou da Constituição, o artigo 4º, menciona agora o artigo 103, que são os legitimados que podem entrar com essa ação. Então, o PDT ele entrou com essa ação no STF para poder discutir, de fato, a constitucionalidade desta lei ou parte dela, que foi a MP 926 de 2020. Então, ela foi discutida no STF e os ministros entenderam que, de fato, os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles poderiam tratar deste assunto, e não apenas o governo federal. Eu acredito que esse foi um grande avanço, né, esse entendimento, porque por mais que venha uma norma, ela precisa ser interpretada, e eu acho que foi isso que foi feito no Supremo Tribunal Federal. E quando a gente fala de competência, a gente tem a competência concorrente e a competência comum. E é interessante porque quando eu vou estudar alguma coisa do direito, eu sempre falo que a própria palavra, a própria nomenclatura da palavra já nos diz alguma coisa. E concorrente é isso, né? Fazer com. E lá no artigo 23 e 24, também da Constituição Federal, a gente tem lá que é competência comum dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Então, no inciso 23, no inciso 2º do artigo 23, ele fala: cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção. E acima no caput, né, que é o iniciozinho do artigo, fala que não só a União, mas também os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, acredito que esse foi um pontapé, né, dar essa interpretação para que os estados tivessem, de fato, a autonomia que eles diziam ter. E aí a gente percebeu que alguns estados trataram de alguma forma. A gente percebeu que aqui em Brasília, né, no Distrito Federal, nós tivemos um isolamento progressivo, né? Primeiro o fechamento dos comércios, depois das escolas. E então, beleza. Mas, quando a gente fala dessas decisões, a gente começa a pensar como a MS ela emite essas recomendações. É por um decreto? É uma lei? Ela, né, elabora uma lei e emite uma recomendação? Porque a recomendação, assim, talvez ela pode trazer de fato, não uma imposição, mas é só uma recomendação. E aí, por isso, pode gerar uma certa inquietação. Será que a gente vai cumprir ou não? É só uma recomendação? Então, qual é a importância, né? Qual, de fato, é a importância dessa recomendação que a OMS expede? Não só para o Brasil, mas, como a gente viu, ela tem um âmbito nacional, né? Como você acha que isso tem se dado? Assim, essas recomendações, elas, de fato, têm tido um peso, o descumprimento dela, como tem acontecido? Então, como eu havia também mencionado já anteriormente,
O objetivo da OMS é de colaborar com seus, né, Estados-membros, enfim, colaborar com o desenvolvimento da saúde. E quando você analisa a Constituição da OMS, você encontra essas palavras: auxiliar, colaborar, estimular, o que isso já, né, nos demonstra que é mais esse caráter colaborativo e não impositivo. Quando a gente vai lá para o artigo 21 da Constituição da OMS, a gente percebe que esse artigo ele trata da Assembleia Mundial de Saúde, que é o órgão deliberativo da OMS. O órgão deliberativo quer dizer que é o órgão que toma as decisões ali, né? Um colegiado que toma decisões. E esse órgão colegiado, que é a Assembleia Mundial de Saúde, ele tem o poder de emitir regulamentos. Com base nesse artigo lá da Constituição da OMS, surgiu no ano de 2005 o Regulamento Sanitário Internacional, que é um regulamento que trata basicamente da prevenção, da proteção e de uma resposta de saúde pública no caso de propagação internacional de doenças, que é bem o caso que nós estamos vendo agora. Apesar desse regulamento ser do ano de 2005, ele só foi internalizado aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro esse ano de 2020, que foi pelo decreto 10.212 de 2020. É interessante que esse próprio regulamento, o RSI, ele é explícito quanto ao caráter não mandatório das recomendações da OMS. Tem um item lá do regulamento chamado de definições que traz lá claramente a definição de recomendações temporárias e de recomendações definitivas, dizendo que, na verdade, se tratam de orientações e que não possuem caráter vinculativo. Então, a gente observa que as recomendações não são vinculativas e, além disso, a OMS ela não tem um poder sancionatório, ela não pode impor penalidades a quem descumprir alguma medida dessas, ou ela não tem um poder de polícia, que é um poder de fazer as pessoas cumprirem aquilo que ela determina simplesmente. Mas o fato das recomendações da OMS não serem vinculativas não tira a relevância delas, porque, na verdade, elas continuam tendo um peso técnico, um peso científico, de uma organização que atua há tantas décadas na área de saúde e já ajudou o mundo em diversos momentos de dificuldade. E essa questão de serem orientações de peso técnico e científico, sim, tem relevância na tomada de decisão no âmbito da administração pública. Isso ficou bem evidenciado agora com a Lei 13.979 de 2020, que é a lei que trata justamente das medidas emergenciais de saúde relacionadas ao coronavírus, que são as medidas que a gente conhece de isolamento social, de quarentena, outras medidas compulsórias, como a possibilidade de realização de testes compulsórios, enfim. O artigo 3º, parágrafo 1º dessa lei, eu vou ler aqui para vocês, para exemplificar, diz assim: as medidas previstas nesse artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análise sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Então, isso já diz para a gente que essas decisões administrativas, elas, alinhadas ou não ao posicionamento da OMS, elas precisam ser embasadas em evidências científicas. Além disso, um ponto interessante que a gente pode ressaltar é a posição, né, dos nossos tribunais brasileiros, em especial do Supremo Tribunal Federal, em relação a outras recomendações feitas em outras épocas pela OMS. Eu trouxe aqui a título de exemplo para vocês a questão da alteração do registro civil independentemente de cirurgia, né, quando a gente fala, né, de transexuais, enfim. Essa foi uma decisão em que o STF seguiu o posicionamento adotado pela OMS no recurso extraordinário 6704 de 22. Em outras questões também, nós vimos em questões de recomendações relacionadas a bronzeamento artificial, em que a OMS se manifestou e os tribunais brasileiros seguiram a mesma linha.
em especial justamente por esse peso científico, pelo peso técnico dessas recomendações. Então, isso nos aponta que pode acabar sendo um risco, né, para o gestor público tomar decisões que sejam contrárias a essas recomendações expedidas pela OMS. Nesse sentido, eu vejo até, nós vimos aí, né, algumas críticas em relação à atuação da organização, dizendo que primeiro diziam uma coisa e depois disseram outra, mas um ponto muito importante para a gente analisar em relação a isso é que a OMS começou a tratar desse assunto logo no início, né? Lá em janeiro, quando tinham apenas 82 casos fora da China, nenhuma morte fora da China. Na América Latina não tinha nenhum caso sequer. A OMS já falava de uma situação de emergência global, já começou a fazer recomendações aos países, não é mesmo? Então, ela teve já uma atuação desde o início da pandemia, mas nós sabemos que é um vírus novo, né? Então, é complicado nós julgarmos, né, uma recomendação, um parecer dado pela OMS em janeiro, com base nas circunstâncias vividas agora, no mês de junho, né? Isso é completamente atemporal. Nós precisamos julgar as recomendações de hoje à luz da nossa realidade de hoje, né? De fato, a OMS tem tido aí uma atuação muito relevante. Eu acredito, assim como uma opinião pessoal minha mesmo, que esse é um momento que nós precisamos nos unir, né? Nós precisamos buscar os pontos de convergência, não de diferenças nesse momento, porque de fato o mundo precisa disso. As decisões de um país afetam o mundo inteiro e por isso todos estão muito voltados para essa questão. Então, eu sou muito, muito favorável à observação dessas recomendações, né? Elas não são em vão, elas são elaboradas por especialistas, né? Comprovadamente surgiram efeitos já em outros países, mas independentemente de posição política ou qualquer coisa nesse sentido, eu acredito que também é um momento muito importante para uma reflexão interna, né? Finalizando aqui já a minha fala, vou passar aqui para o Rudyard, mas só trazendo essa reflexão de que é claro que nós vamos nos preocupar com a posição dos nossos governantes, seja na esfera municipal, estadual ou na esfera federal, são decisões que vão interferir nas nossas vidas. Acho válido as críticas que precisam ser feitas às situações, mas independentemente de tudo isso, é muito necessário que a gente tenha uma reflexão interna sobre o nosso papel enquanto indivíduos nessa pandemia, não é? As recomendações feitas pela OMS, elas estão direcionadas aos países, mas no final das contas, a gente sabe que tudo é sobre as pessoas, né? Então, essas recomendações, muitas vezes, são para as pessoas. Então, né, cuide dos seus, né? Dos seus familiares, se preserve. O Brasil, como o Rudyard falou, está vivendo um momento muito difícil. Recentemente, ultrapassamos a marca aí de 1 milhão de pessoas contaminadas. Esse é, com certeza, um momento muito difícil para nós e a gente precisa da ajuda de todo mundo, porque no final, se a gente se ajuda, todo mundo sai ganhando, e essa é uma máxima da cooperação internacional que a gente tem que trazer aí para a nossa vida, tá bom? Eu vou passar aqui agora a palavra para o Rudy, mas se tiverem aí alguma pergunta, Rudy também, se tiver mais algum comentário, estamos aqui. Não, com certeza. Como você disse, né? Como é uma recomendação, eu acredito que ainda terão outros até o final do ano. A gente percebe que o Estado, de fato, precisa dar uma resposta àquilo que a sociedade está vivendo, né? E é isso. Vamos observar o nosso protagonismo, como você falou, né? E vamos acompanhando. Eu mandei em um grupo de WhatsApp que a gente ia fazer essa live, e aí um amigo falou assim, mas e aí, o Brasil pode ou não pode descumprir, né? Já querendo saber a resposta. Falei, assiste lá que você vai entender um pouco do contexto, né? Mas, de fato, como conversamos aqui, é uma recomendação, né? E ela alterar no decurso do tempo não significa que a recomendação anterior estava errada, porque é analisado o cenário que existe, né?
E a gente Sim, com percebe, certeza. de fato, que tem aumentado, né, os números, e aí exige de nós um pouco mais, né? Então é isso. Sim. Não sei se ficou alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa. Eu tô vendo Ah, o Thiago, não conheço. Oi, Thiago, fez uma pergunta. Vamos ver aqui. Não acho que por depender das verbas enviadas pelos países, os organismos internacionais não acabam presos politicamente aos países que enviam mais verbas. Eita, Thiago tá polêmico. Tiago, esse é um assunto bem interessante. Eu acho que vale a pena, sim, essa discussão, essa conversa. Na verdade, as discussões, no geral, elas sempre valem a pena, no sentido de que são esclarecedoras, trazem à luz sobre assuntos, geralmente, que são interesse de todos, né? Acaba que hoje, aqui nessa nossa conversa, nós estávamos seguindo para um rumo diferente desse rumo da sua pergunta, por isso acredito que não foi contemplado. É uma boa proposta para futuramente entrarmos aí mais em novos assuntos sobre o papel de cada país, no âmbito de cada organização. Mas, assim, inicialmente, uma coisa assim que pode se dizer é que, na verdade, não existe uma hierarquia entre os países, né? Quando você fala num organismo internacional, todos os países são soberanos, independente da sua participação em um organismo internacional ou não. E quando eles se juntam e formam essa nova pessoa jurídica, ali dentro também é uma nova pessoa jurídica composta por todos, mas nós não podemos dizer ali que um país é mais importante do que o outro nesse sentido, né? Nós trabalhamos pelo desenvolvimento do mundo de uma forma geral. Nós sabemos que quando nós unimos países diferentes, cada um vai ter uma realidade, vão ter níveis de desenvolvimento diferentes. E quando a gente fala de tratar com igualdade, a gente busca uma igualdade substancial, uma igualdade material. A gente sabe que no tratamento, às vezes, a gente vai tratar um país um pouco diferente do outro, porque é isso que é igualdade, né? É a gente dar a cada um conforme aquilo que lhe cabe, aquilo que é preciso. Então, mas assim, é um tema bem, bem legal esse seu, que você trouxe aí com a sua pergunta, tá bom? Espero que a gente se encontre aí para debater um pouco mais sobre esses assuntos. Foi muito bom, agradeço aí mais uma vez o Rudyard, agradeço a participação de todos, eu espero que tenha sido esclarecedor. Se tiver ficado qualquer dúvida, me coloco à disposição, podem me procurar no meu Instagram, me mandar uma mensagem lá no direct, vou ter o maior prazer de continuar essa conversa, debater esse assunto aí com vocês um pouco mais. E é isso, só tenho a agradecer. Eu vou publicar a live, né? Vou deixar ela publicar. Maravilha. Vou passar para a Aline publicar também no Instagram dela. E se alguém Show. tiver alguma dúvida, pode mandar aí que a gente vai responder posteriormente. Eu acredito que futuramente a gente vai fazer outras lives com outros assuntos. E então é isso. Claro. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora, nos escutando. Deixar um abraço bem apertado, um abraço virtual. Já que, Isso, diante um da abraço pandemia, virtual, gente. inicialmente, eu e a Aline pensamos em fazer um bate-papo juntos, né? Mas falamos, pô, diante dessa situação, vamos fazer uma live, minha primeira live também. Falei, vamos fazer a live, vamos falar sobre esse assunto que é muito atual e eu acho que vai enriquecer não só a nós, mas também quem estiver escutando a gente. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, isso aí. Obrigadão. Um beijo para todos. Beijão, até mais. Tchau, tchau.